tarde. Toda vez eu acho que vai ser tranquilo. Toda vez a emoção, quando chega na hora do trabalho, a emoção bate forte. Porque a gente sente a presença do nosso irmão, né? Essa casa, para onde a gente olha, para quem a gente olha. A gente sente a presença dele forte. O trabalho de hoje é um trabalho que a gente vai falar desse tempo que ele ficou aqui com a gente, esses 11 anos, muito bem vividos. Então a gente vai falar um pouco da trajetória dele, lembrar das histórias, lembrar da presença, tentar entender por que a passagem dele aqui com a gente foi tão significativa, foi tão forte. Né? Um grande abraço, meu amigo Luiz Carlos do Nascimento Júnior. Que falta você faz, meu irmão. Fala primeiro um pouquinho da caminhada dele aqui, né? Como é que ele chegou aqui? Chegou aqui em 2012, trazido pelo Osni, né? E rapidamente ele se envolve nos trabalhos da casa. Né? Foram 11 anos de serviço prestado no cantinho. E aqui é a primeira foto que eu tenho dele ali, você está no fundinho. O Osni já está com a camisa no cantinho, né? Ele ainda não estava acabado de chegar. Prestando atenção ali, olhando o boletim. Em 2014 já está com a camisa do cantinho. Não demorou muito tempo não, né? Opa, quero trabalhar, vamos lá, vamos trabalhar. Já começou a se envolver com os trabalhos da casa. Em 2015, eu estava sentado lá atrás em 2012, não chegou a trabalhar lá atrás. Em 2015 já está aqui na frente. Né? Já está aqui na frente olhando como se tivesse, ó, José da Verdade, ó, estou aqui, hein? O professor fala para a gente prestar atenção como a gente se comporta na sala de aula, né? Quando a gente está na sala de aula. A gente sente lá no fundo que a gente não quer muito se envolver. A gente não quer que ninguém fale com a gente. Se o professor fala, a gente, né, usa os braços como sinal de autodefesa. A gente quer ficar afastado, longe, não fala comigo. E aqui a gente vê que não. Ele vem aqui para frente, não tem medo, né? Estou muito a fim de trabalhar, o que vocês tiverem para dar para mim, eu aceito com muito boa vontade. Essa, pelo menos, é o que a gente sente quando vê aquela foto ali que está bem na frente, prestando atenção, esperando a oportunidade dele. 2016, já está dono da situação ali, né? Já está com a camisa do Cine Cantinho, o trabalho que ele implantou aqui, e hoje nós tivemos o Cine Cantinho, mais cedo, ele com a Patrícia. Então aí ele está tranquilão. 2018, eu estava lá atrás, veio para cá, fez o trabalho, agora já está sentado ali. Onde já sei, tá? Né? Opa, cheguei, já estou ajudando. 2018, ele está com um olhar pensativo ali, né? 2018, como se já estivesse adivinhando o desafio que vinha pela frente, né? Pô, será que, né? Será que eu vou dar conta do recado? Como se estivesse pensando. O desafio que está vindo pela frente é forte. 2021 ali, ele está na pandemia. E na pandemia, o que ele fez? Assumiu. Conversou com o André, conversou com o Renato. Não podemos deixar as portas do retiro. Vocês me autorizam? Tenho que trabalhar para que essas portas continuem abertas. E assim me fez. Teve muito difícil do grupo. Ele tomou a frente, organizou, liderou, ajudou. E o cantinho ficou com as portas abertas. Não fechou as suas portas. Continuou o trabalho, assistência, aqueles que precisavam. Toda essa caminhada de 2012 até 2023
vai ser representada com essa foto aí. As amizades que ele fez, né? Carinho, que é carinho por nós. Faz com que a gente sinta a falta dele até hoje. Por isso, quando a gente olha, para onde a gente olha, seja o trabalho que for, a gente sente a presença dele. Mesmo depois de 2 anos, visitando dele, onde quer que a gente olhe, onde quer que a gente dirige o nosso olhar aqui dentro, a gente lembra do nosso amigo, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, do seu desprendimento, da sua alegria, da sua combatividade. Uma caminhada muito bonita. Nosso amigo fez aqui conosco nesse dia. Legado. O que é legado? Legado é o que permanece ao final de um ciclo. A pandemia veio, deixou um legado, né? Veio por mal, deixou o resto dela. Quando alguém desencarna, ele também deixa esse legado. Se for uma pessoa muito rica, geralmente deixa dinheiro, deixa posses, né? Carros, automóveis, né? Geralmente a gente fica muito preocupado quando nós do nosso desencarne, o que eu vou deixar para os nossos filhos? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus parentes? Então, ao contrário, né? Não quero deixar nada para ninguém, o dinheiro é meu, eu não vou deixar ninguém ter acesso. Só que quando a gente se preocupa muito com essa coisa do material, deixar bens materiais, é um legado que nos dá uma alegria no coração, né? Que nos dá um conforto, que nos dá uma paz quando a gente está do lado de lá. Para lá a gente não leva nada. De material. De material a gente não leva nada. Mas o que a gente leva? A gente já estudou aqui inúmeras vezes, né? Tesouros do nosso coração. A gente leva os tesouros. Só que o engraçado nessa questão dos tesouros do coração é que para a gente juntar, para a gente amealhar e ter esses sentimentos no nosso coração, primeiro a gente tem que dar para os outros. É engraçado, não? Para a gente levar aquele sentimento de humildade, de generosidade, de amor, a gente tem que ter oferecido isso aqui, enquanto estava aqui. E quando a gente vai, a gente leva, mas primeiro a gente deixou. A gente deixa o amor, deixa a generosidade, deixa a humildade, né? Deixa o afeto, deixa o carinho. E é esse o legado, talvez, mais importante que a gente tem que ficar ciente, que é o que a gente vai deixar quando a gente for. Se a gente fez o bem, a gente vai deixar esse legado de amor, de carinho que as pessoas vão lembrar da gente. Se a gente fez o mal, né? O legado que a gente vai deixar, o sentimento que a gente vai levar. Então é isso que o nosso amigo deixou, né? Mas como é que você sabe, como é que a gente sabe quando a pessoa deixou esse legado aí de carinho, de amor, né? Existem alguns verbos, 4 verbos, que a gente vai dar uma passada por esses 4 verbos, comparar com a trajetória do Luiz Júnior, e vão ajudar a gente a entender por que a gente sente tanta falta desse nosso amigo. Porque quando a gente olha para determinados lugares, a gente lembra dele como se ele estivesse aqui. Vai que ele está aqui mesmo. Então a gente vai dar uma passeada por esses verbos. O primeiro é servir. Né? Doar-se ao próximo é evolução coletiva. Inspirar, plantar lições que florescem em todos. Transformar, deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. E amar é o afeto que permanece. Então a gente vai caminhar aqui por esses verbos, comparando a trajetória do nosso amigo, para a gente entender esse legado que ele deixou aí para a gente, esse legado de amor, de carinho, que todos nós temos que experimentar. Servir. Esse aqui quase que não cabe, né? Falar de Luiz Júnior, servir com o Luiz Júnior, quase que não cabe aqui nesse slide aqui. Por quê? Porque
camarada se envolvia com todos os trabalhos que tinha, né? Trabalhos externos, lá Maria Dolores de Lindei, Curupaiti, Casa Social RPV, trabalho externo, ele adorava participar desses trabalhos, né? Adorava servir esse tipo de trabalho. Atacadão e assistidos, o carinho que ele tinha no trabalho das assistidas, né? A preocupação que ele tinha, não só com o alimento material que elas ganhavam, né? Da necessidade que elas têm de ganhar o alimento material. Tinha uma preocupação muito grande, mas principalmente com o alimento espiritual, né? Então, o objetivo não é só chegar aqui e ter suas necessidades materiais resolvidas. É importante também ter o alimento espiritual, entender, ter gratidão. Mais uma vez ele falou, vocês têm que ter gratidão pelo esforço que a espiritualidade faz para que esse alimento chegue até você. As pessoas que nunca vieram ao cantinho, as pessoas que vão no atacadão, as pessoas que fazem o trabalho aqui atrás para as cestas, o trabalho enorme, o movimento enorme que a espiritualidade faz junto com os encarnados de bom coração, para que esse alimento chegue até você. E você não tem gratidão, a gente não quer que você venha, muito obrigado, não é isso. É que você reconheça que há uma movimentação muito grande, tanto no plano espiritual como no plano material, para que isso chegue até você. Que você dê valor a isso. Que você peça todos os dias por essas pessoas que fazem esse trabalho que te ajuda na parte material. Então ele tinha essa grande preocupação, ele sempre podia ele falava isso para as assistidas. As palestras, ele dirigia as palestras aqui, a grande maioria das palestras, e ele começou aqui, ele falou para mim que ele não gostava de fazer palestra. No começo ele não gostava, porque ficava muito nervoso, ficava tremendo, né? Ele admirava as pessoas que vinham até aqui e faziam todo desembaraço, desenvoltura, sem nada, ele admirava. Fazia 11 anos, isso mudou de uma maneira, até comentei, comentando aqui com o meu amigo Alex, um dia que ele fez o trabalho aqui, aí Alex virou para mim e falou, nossa, camarada hoje, caramba, falou bonito. Eu falei, rapaz, realmente, quem te viu e quem te vê, né? A transformação, quanto mais ele trabalhava, mais afinado ele ficava com a espiritualidade da casa, e mais tranquilo, mais natural as palavras saíam, a emoção ele conseguia transformar em palavras, falava direto para a gente, falava direto para o nosso coração. Então as palestras que ele fazia de Miguel Arcanjo, está lá no nosso canal do YouTube, vai lá dar uma olhadinha. As palestras que ele fazia com o Miguel Arcanjo de nós, tá que o Miguel Arcanjo está satisfeito com a gente, vai lá assistir, vale a pena. Lembrar o que o nosso amigo falava, o nosso amigo dizia. As palestras de final do ano. E outra coisa interessante com relação às palestras, que ele fazia muito palestra com outras pessoas, né? Ele fez palestra com a Dona Diete, a nossa amiga Patrícia que faz. E toda vez que ela vinha fazer ela, ele vinha junto, ele tinha medo, mas para dar força ele vinha junto. Comigo no final, mas se divertia muito, fazendo as palestras no final do ano com uma responsabilidade muito grande. É uma honra fazer a palestra de fechamento assim, do trabalho, né? Uma honra fazer. Uma responsabilidade, você fica nervoso, você fica, né? Mas fazendo com ele que as coisas iam de uma maneira muito tranquila, né? A gente rindo ali, indo satisfeito de estar fazendo aquele trabalho, né? De ter tido a oportunidade de fazer aquele trabalho, poxa, satisfeito de estar fazendo trabalho com ele. Ele está ali junto comigo e a gente trocando figurinha, né? E eu via você fazendo trabalho trocando figurinha. E o trabalho que ele fazia com você, sempre tinha um teatrinho. Sempre tinha um teatrinho. Faz um teatrinho aqui, um teatrinho ali. Esses teatrinhos. E eu vou passar um trecho de um teatrinho. E esse dia eu quase levantei ali da cadeira. Vamos relembrar. Está relembrando o nosso amigo, coisas boas do nosso amigo. Então vamos dar uma relembrada nesse episódio aqui dessa palestra. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de aprender. Quando a gente estuda, a gente acaba aprendendo algumas coisas, a gente acaba levando para a nossa vida, né? E hoje foi dado para mim e para o Luiz, esse tema, deixar vir as minhas criancinhas. Só essa imagem aqui, eu já fiquei, quando eu peguei ela na internet, eu me pus ali no lugar,
aquelas criancinhas ali se não parada, né? Olha que, essa cena que eu fico arrepiada, essa cena que Jesus olha o carinho dele com as crianças, né? Olha o carinho dele com qualquer pessoa que está ali. E quando ele dá esse sorriso. Quando é você desligar o telefone? O telefone é meu? Mas é assim que funciona agora? Ué, o telefone é seu, Júlia. Não é meu, não. Você não pode fazer nada pra mim, eu tenho que fazer por você. Agora a culpa é minha por deixar o teu Porque o cabelo tá assim porque quem pagou? Mas quem faz a comida? Ué. Quem cozinha? Mas de quem é a casa? É nossa. Nossa, não, quem comprou fui eu, filho. Ah. Sempre pede para as pessoas aqui fazer o que quando chega aqui? Tá, vou falar uma coisa pra você. Então, a partir de hoje, Ué. tu vai fazer tua comida, tu vai comer na rua, então tu vai pra casa. Mas tu eu vou saiba botar que a roupa. casa é minha. Eu só pedi para você desligar o telefone quando a gente chega no cantinho. Olha aqui o que está escrito aqui. Mas o telefone é meu, Júnior. Mas foi uma coisa que eu te pedi, mas tudo bem. Se tu não quer entender, é contigo mesmo. Então você queria que eu fizesse o quê? Pegar teu telefone e desligar o celular? Desligasse o celular. Não, mas eu tá sempre com você. Tudo Agora bem, tá comigo o pai. celular. Tudo bem. Então, ó, qual é o negócio hoje? Tá irritadinho, tudo dorme na sala e durmo no quarto hoje, tá Não, bom? não, a casa é minha, quem Ah, comprou fui eu, tá tá no bom. meu nome, IPTU tá no meu nome. E aí, a gente faz o quê? Você vai pra sala. Quem vai dormir no ar-condicionado? Eu, a casa é minha. Ah, tá bom. Vamos Vou encerrar o assunto para É a gente não se melhor, aborrecer. é melhor mesmo porque vai dar problema. É lógico. Vai dar B.O. É lógico. Então é melhor a gente parar. Então, gente, isso aqui é uma cena que nós fizemos. Então, nós vamos fazer uma cena. Dois adultos discutindo. Jamais deixaríamos um telefone celular ligado aqui. Tá? Uma das maiores preocupações minha é desligar esse telefone e deixar para vibrar. Então isso foi uma cena para que a gente entendesse como é uma situação com dois adultos. Uma discussão com dois adultos. E você viu os adultos quando brigaram, como é que a coisa se estende, dorme fora. Vocês estão bem agora, Eles né? vão. Não, nós estamos ótimos. Nós estamos ótimos. Brincadeira não, pegadinha boa. Esses teatros aí que vocês fizeram, acho que não esqueci. Sindicatinho, trabalho, que fez com tanto carinho, com tanto amor, instalou, que plantou esse trabalho junto com o partido. Ele tinha um cuidado, um carinho muito grande com os adolescentes. Ele falava, né, que ele foi um adolescente danadinho, né, pode dizer assim. Ele não foi fácil, né? E hoje ele consegue enxergar que naquele tempo ele poderia ter sido diferente se ele tivesse tido uma informação ou um caminhamento melhor. Então ele era tão grato pelo que ele havia conseguido, né, na vida dele, que ele sentia que ele era um dever dele ajudar aqueles adolescentes para não cair nos mesmos erros que ele havia caído quando ele era adolescente. Servir. Ele fazia isso para servir. Turminha da limpeza. Antes dele chegar, Paty, eu não lembro de ter tanta propaganda da turminha da limpeza. Não tinha tanta propaganda assim. Tinha turminha da limpeza, sim, mas não tinha. Eu nem sabia que existia uma turminha da limpeza, para você ter ideia. Eu fiquei sabendo depois, começaram a fazer essa propaganda, turminha da limpeza, turminha da limpeza. Olha, tem vagas, tem a vassoura, o que você não nome? Vem aqui, vem cá, né? Aí você pensa, mas aí é mole, é só chamar o pessoal para limpar, né? Aí eu também faço, chega aqui, aí você acha que ele chamava e ficava sentadinho, olhando a pessoa fazer? E tá triste? Tá fazendo de má vontade? Primeiro exemplo. Muitas pessoas falam, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Bem, vamos fazer junto, né? Que é a evangelização da mocidade, né? Que ele já estava começando a se aproximar ali da mocidade para poder participar dos trabalhos. Não tem nenhuma foto, né? Que acabou de tirar foto. Isso aí é só um aperitivo do que foi o servir na vida do nosso amigo aqui dentro do Estúdio de Guarani. Quanto trabalho, cara, tem muito mais trabalho. Esses são alguns que eu tenho, né, imagem para mostrar para vocês. E como o nosso amigo aproveitou todas as oportunidades que ele teve, né, quando chegou aqui, se colocar a serviço. Servir ao próximo. Então, esse servir dele, todos esses trabalhos que ele fez, foi um dos legados que ele deixou, né? A gente percebeu o carinho que ele se envolvia nos trabalhos, ele
querer fazer, fazer com alegria, né? Com vontade, né? De ajudar a pessoa. E ele sabia, ele tinha consciência que quanto mais ele fazia, mais ele estava sendo beneficiado. Toda vez, né? Ele falou, pô, cara, você vai se envolver com uma cidade agora também, rapaz? O que você está querendo? Eu sou um grande devedor, eu devo muito, eu devo muito. Então, só por esse verbo aqui, servir, a gente percebe o legado dele. Por isso que a gente, por onde a gente olha, a gente vê esse camarada. Ele participava de tudo que era trabalho. Ele servia de uma maneira muito desinteressada, com muita boa vontade e com muita alegria. Então, por isso, por onde a gente olha, a gente chega aí. Esse é o primeiro verbo, né? Mas, 3 verbos. Para a gente entender o significado, o legado que ele deixou aí para a gente. Inspirar. O que faz uma pessoa inspirar outra? O que faz? Isso aí. Aí fui lá procurar. Vamos pesquisar? Vamos estudar? Aí encontrei 12 itens que fazem que uma pessoa, comportamentos que uma pessoa tem, ações que a pessoa faz, para que ela consiga inspirar alguém. Ninguém inspira ninguém com intenção. A maioria das vezes não é com intenção. Tá? Você inspira pelo que você faz normalmente. Pelo exemplo, né? Exatamente. Pelo modo como você age diante das dificuldades, diante das coisas que acontecem. Isso, esse é o seu comportamento. Se for um comportamento, né, ok, com um sentimento elevado, vai inspirar as outras pessoas. Né? Então vamos dar as olhadas. Eu ia falar um por um, mas não vou falar um por um, não. Diferente. 1 a 12. Fala o número aí. 6. Ouça ativamente. Mostre aos outros que você valoriza suas ideias e opiniões. Nosso amigo fazia isso. Nosso amigo fazia isso. Quantas vezes nos trabalhos, né? Por Paiti, eu não fui, mas no Renascer a gente ia lá, vamos fazer um trabalho, vamos reunir, vamos mudar, vamos fazer esse dia, vamos fazer aquele outro. O cara escutava, o cara valorizava. Né? Ele não era aquele cara que falava a liderança, naquela liderança, não, vai ser do meu jeito e acabou. Não, isso aqui não vai dar certo. Não. Vamos fazer desse jeito. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Não era assim que trabalhava. Não era assim. Escutava, valorizava, incentivava. Fala outro. Integridade. Seja honesto, ético e verdadeiro nas suas ações e palavras. Não lembro de ter mentido em nenhum momento, chegado, falado uma coisa e feito outra. Não lembro disso. Você lembra desse momento? O camarada falava uma coisa e ia até o fim. Era verdadeiro. Olha, eu não estou falando que o nosso amigo era um santo. Eu não estou falando que ele era perfeito. Eu estou falando que quando eu lembro do modo como ele agia, a gente consegue perceber o esforço que ele fazia para conseguir fazer sempre o que era mais correto. O esforço. O esforço que ele escorregava. O que é perfeito aqui nesse momento? E eu não estou dizendo que ele era perfeito. Estou dizendo que quando eu olho para trás, quando eu vejo os 11 anos dele aqui no cantinho, na interação dele com a gente, com vocês, a gente consegue enxergar essas essas duas atividades que fazem com que a gente se inspire em tudo aquilo que ele fez e dá vontade de puxar o cara. Será que eu consigo fazer um pouquinho assim do que ele fazia? Leandro, fala aí. 2. Pratique a empatia. Tente se colocar no lugar dos outros e entender suas emoções e necessidades. Então, o mais que ele fazia aqui, né? Era o mais que ele fazia. Quantas vezes ele falou aqui, ele ficava, as pessoas entravam, pediam um pacote de macarrão, e ele dava um pacote de macarrão e chegava alguém e falava, ele vai vender aquilo ali na rua. Não! Ele falou, cara, a minha parte eu faço. A parte dele, ele que tem que fazer. Mas a minha parte, eu vou fazer. A empatia, se colocar no lugar do outro, sem julgar, né? Sem fazer nada desse tipo. Vou falar mais um aí para gente fechar. 10. Seja apaixonado. Seja apaixonado pelo que você faz. A paixão é contagiosa e pode inspirar os outros a se dedicar mais às suas atividades. E não era isso? Não fazer com paixão, com alegria. Vai olhar os vídeos. O cara está fazendo tudo lindo, alegre, feliz, contente, né? Com aquele entusiasmo, né? O entusiasmo que ele fazia questão de dizer que o mentor dele encarnado é o que dava essa força para ele ter esse entusiasmo. Se eu usei nada,
o peso da idade nas costas. Tem esse entusiasmo? Eu não vou ter? Eu vou ter. Então, inspirado, ele tinha esse entusiasmo, essa paixão, e que acaba inspirando a gente também, né? Um vai inspirando o outro, vai inspirando um, vai inspirando o outro, e acaba inspirando todos nós. Não vou passar em todos aqui, mas ó, empatia, perspectiva positiva, aquele cara otimista, né? Vai falar uma coisa otimista, vai dar certo. Generosidade, não preciso falar de generosidade, não preciso. O exemplo, a gente acabou de ver aqui na vassourinha, o exemplo, ouvir, trabalho, falou, linguagem corporal, falando em positiva, chegava aqui, boa tarde, aquela coisa já vibrante, né? Aquela coisa que você sabia que o cara busque o autoconhecimento, a gente viu como ele se transformou aqui, como ele estudou, aproveitou todas as oportunidades, como ele aprendeu, como ele buscava sempre o autoconhecimento. Né? Ele sabia exatamente das qualidades dele, das limitações que ele tinha. Né? Então, estou devendo muito, preciso trabalhar muito, eu preciso estudar muito, estou devendo muito, tem muita coisa ainda que eu não sei. Apaixonado, movimento, após o movimento, não ficava parado. Ficava parado? Não ficava, e nem deixava ninguém parado. Né? Não ficava parado, não deixava ninguém parado. E abraçar o aprendizado contínuo. Então, todos esses itens nós sabíamos preencher. Se tivesse um ticket, preenchendo. Então, essa é uma prova de que ele inspira. Inspirava e inspira. Continua inspirando. A gente lembra dele, isso nos inspira, isso nos fortalece. O cara realmente aproveitou todas as oportunidades. Então, por que eu não posso aproveitar também? Verdade? Ele teve dificuldade, eu tenho dificuldade, mas já foi. Quando a gente falou que a questão de inspiração, ninguém vai tomar atitude para inspirar ninguém. Isso acaba acontecendo naturalmente, né? Essa conclusão que a gente estuda. Mas como é que você sabe que está no caminho certo? Deus é tão bom com a gente. Deus é tão bom. Ele vê que você está no caminho certo e às vezes a gente fraqueja, né? Às vezes a gente não está fazendo as coisas para agradar ninguém, nem está fazendo as coisas para inspirar ninguém. Eu não quero que ninguém me siga, eu vou fazer o que eu acho certo. Se aquilo vai influenciar outras pessoas, aí é coisa da pessoa. É como a questão de dar o pacote de macarrão para a pessoa que veio buscar. Né? Eu vou fazer a minha parte. Ela vai fazer o pacote de macarrão. E às vezes, nessa nossa caminhada, a gente não é perfeito o tempo inteiro, a gente não consegue manter, né? Se manter lá em cima o tempo inteiro na vibração. Muitas vezes a gente cai, né? Vai lá, dá aquela caída, dá aquele desânimo, aí sobe. Aí dá aquele desânimo, aí trabalha e sobe. Então a gente está nesse vai e vem. E nesse vai e vem, o que é que Deus, que é tão generoso com a gente, faz? Eu vou dar incentivo para esse camarada, vou mostrar que ele está no caminho certo. E como é que ele mostra que ele está no caminho certo? Cada um de um jeito. O jeito dele, eu acho que foi aqui, nesse episódio aqui. E nesse episódio, está valendo a pena as minhas decisões. E para finalizar, eu gostaria muito de agradecer ao meu pai e minha mãe, que por muito tempo eles insistiam para eu vir aqui, para aula de evangelização. Eu não sabia o tamanho que era antigamente, mas eles imploravam para eu vir, e hoje eu estou passando o que eu aprendi aqui no cantinho. E eu acho que se não fosse eles, eu não estaria dando aula para as crianças. Então, eu queria muito agradecer. Por muito tempo, fazer palestra era para realizar um sonho da minha mãe e do meu pai, e hoje em dia é uma vontade minha, eu tenho vontade, e antigamente não. Antigamente eles falavam, vou fazer só para realizar o sonho de vocês. E hoje não, hoje é uma vontade minha. Eu sinto que eu estou realizando um sonho também meu, porque para mim sempre foi uma dificuldade falar em público, e hoje eu estou realizando isso. Eu queria agradecer muito aos meus pais por não terem desistido quando eu não quis vir, e continuou me incentivando a vir. Obrigada. É isso, gente. Obrigado, Ju. Vou dizer para você, para um pai, ele não poderia ter recebido um presente melhor do que esse. Será? Será que eu estou no caminho certo?
Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o caminho que eu tomei pode render frutos? Vai render frutos? Se ele tinha dúvida, em algum momento, eu falei, te falou, né, que a gente vai, a gente não consegue manter aquela sintonia o tempo inteiro, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E eu tenho certeza, se ele tinha alguma dúvida com relação a isso, nesse momento aqui, as dúvidas dele foram todas lá, dissipadas. Deve ter sido os momentos mais felizes dele aqui. Isso foi em abril. A emoção foi tanta que até acabou a energia. Então ele estava inspirando as pessoas com o comportamento dele, nesse momento, percebeu o maior sentido do mundo, a maior inspiração que ele poderia ter para continuar nesse trabalho dele. Né? Transformar. Falar de transformação. Essa imagem aí, está reconhecendo a roupa? Não vai reconhecer porque essa roupa essa é mais ou menos a roupa que o André Luiz vestiu quando ele foi para o nosso lar. Sei que ele chegou no nosso lar, ele chegou aquela roupinha, tá? E por que eu botei essa imagem aí? Por quê? Depois de ver como ele serviu, de ver como ele inspirou, todo o trabalho que ele fez, com certeza, quando ele chegou lá, ele chegou melhor. Porque quando ele chegou lá, melhor do que quando ele chegou aqui. Graças ao trabalho dele. Né? Ele se transformou. Graças ao trabalho dele. Graças ao esforço individual. Porque o que a gente acaba falando de transformar? Transformar estava lá. Transformar fazer melhor do que você encontrou. Melhor do que como você encontrou. E, geralmente, quando a gente tem isso na cabeça, eu cheguei aqui no cantinho. Como é que estava o cantinho quando eu cheguei? O que eu fiz para melhorar o cantinho? E o mundo? O que eu faço para melhorar o mundo? O que eu posso fazer para melhorar o mundo? Eu sou tão pequenininho. Eu posso transformar o mundo? Pode. Então eu vou transformar o mundo. Aí você começa a querer transformar todas as outras pessoas. Porque na sua cabeça, para você transformar o mundo, todo mundo tem que mudar. Todo mundo tem que ser diferente. Ledo e engano, você nunca vai conseguir fazer isso. A gente não consegue transformar as outras pessoas. Mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue mudar nós mesmos. E quando a gente consegue mudar nós mesmos, a gente acaba influenciando aqueles que estão nessa volta. Aí você fala, mas isso aí ia transformar o mundo, cara. Isso aí ia transformar o mundo. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Aí a gente lembra da estrelinha do mar. Né? Não vai fazer diferença. E a menina joga a estrelinha do mar para aquela ali fez diferença. Um pouquinho que eu fiz para aquela ali faz. É a mesma coisa. Quando a gente se transforma, vou conseguir mudar o mundo inteiro? Não vou. Mas as pessoas que estão em minha volta vão ser influenciadas. Então, se cada um fizesse isso na sua família, né? Na sua casa, cada um mudando no seu lar, você mesmo. Não é para mudar o seu filho, não é para mudar a sua esposa, não é para mudar o seu marido, não é para mudar a sua sogra. É para você se transformar. E você se transformando, você acaba inspirando quem está do seu lado. Quem sabe eles começam a ter essa coisa de querer se transformar também. E aí tudo vai se transformando. Deixar melhor o mundo que encontrou. E o melhor jeito de tornar o mundo melhor é você se tornando uma pessoa melhor. O primeiro passo para transformarmos o mundo é transformarmos a nós mesmos. E isso ele seguiu a risca, né? Porque ele entrou numa missão, aceitou uma missão de se transformar, de se tornar uma pessoa melhor. Não para conseguir um lugar legal lá. Ele viu que aquilo era o caminho certo, o caminho correto. Ele se sentia bem fazendo aquilo. E esses 11 anos, ele aproveitou maravilhosamente bem. Quando a gente olha quando ele chegou e vê quando o nosso querido amigo partiu, caramba, por isso que a gente fala
Ele até hoje, por isso que a gente se lembra dele. Até hoje, ele deixou isso gravado aqui no nosso coração, através do esforço dele em se tornar uma pessoa melhor. Ele veio aqui para transformar a gente. A ideia dele era vir, Neuza eu tenho que falar muito com a Neuza, eu tenho que falar todo dia para ela, para ver se ela para de ser assim, para de ser assado. Nossa, ele foi muito grande para mim, muito. Ele veio e brigou com ele mesmo, lutou aquela luta íntima, né? Bom combate contra ele mesmo, contra as próprias mais inclinações para se tornar uma pessoa melhor. E fazendo isso, ele se transformou. E fazendo isso, ele acaba nos ajudando a nos transformar. E amar. Chegamos aí no verbo amar. Então, legado. Os verbos demonstram o legado que uma pessoa deixou após um ciclo. Servir, inspirar, inspirou, continua inspirando. Transformar, se transformou, né? Continua transformando, vai continuar evoluindo. E agora amar. O que é amar? O que é esse amor que ele deixou? A gente já estudou aqui várias vezes sobre essa questão, né? Quando eu estou com um copo cheio de café e esbarro em outra pessoa, ou outra pessoa esbarra em mim, a outra pessoa vai ficar toda suja de quê? De café. E por que ela fica toda suja de café? Porque o copo está cheio de café. Se o copo estivesse cheio de perfume, ela ia ficar toda perfumada. Se estivesse cheio de flores, ela vai ficar toda florida. Né? Então a gente só dá aquilo que a gente tem no coração, transborda nosso coração. O que mais nosso amigo fez aqui, através dos trabalhos que ele desenvolveu aqui, distribui amor. Quem quer que seja. Amor. Mas em primeiro lugar que ele distribuiu amor? A família. A família dele foi o primeiro lugar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É culpa de vocês isso aí, ele distribuiu amor. É culpa de vocês. Por quê? Porque ele só tinha esse amor no coração da família que ele tinha. Esse amor vinha forte nele, só fez vocês. O amor que vocês davam para ele, ele retribuía para vocês. Graças a essa base da família que ele tinha, ele estava completo. Entendeu? Ele tinha tanto amor por dentro, por causa de vocês. Ele sentiu essa necessidade de oferecer para outras pessoas, porque ele estava cheio, estava transbordando por causa de vocês. E ele começou a distribuir esse amor que ele tinha, vocês davam para ele, para outras pessoas. E o trabalho aqui, do Grupo Espírita, que a gente mais percebia esse amor que ele fazia questão de distribuir. Se eu não falei até agora, só pode ser ele, né? Natal. É o Natal. Ele como Papai Noel. Que é um amor maior que esse? Ninguém sabe quem é você ali embaixo daquela roupa. Que reconhecimento que você tem? Você vai dar um presente para uma criança. Quem deu um presente para você? Foi Júnior? Ela vai falar? Não. Foi Papai Noel que deu. Então, um trabalho totalmente desinteressado. Que você não espera nada em troca. Você recebe tanto. Ele recebia, com certeza. Mas ele fazia sem esperar nada. Ele não esperava nada. E ele fazia com tanto carinho, com tanto amor, aqui no grupo de arcanjos. E onde quer que ele fosse chamado, aqui era certo. Era no lar. Onde ele fosse chamado, nossa, esse Papai Noel, vovó, já vestia roupinha, já ia, gostava, amava, era apaixonado por esse trabalho. Fazia com amor, né? Lá na região do lago, Então, ele vai chegar aqui agora lá em Sampaio Correia, né? Sampaio Correia já foi, né? E a gente, na última vez, falou, o calor tá frio aí, né? Tá friozinho aqui, né? Ali pra mim tá frio. E todo mundo ali cheio de roupa, né? E ele com aquela roupa de Papai Noel pesada, coturno. Barba. ela falou. Caramba, cara, não ia dar um calor danado. Ele tá nem aí pra isso.
O importante é o trabalho, a paixão que ele tinha para fazer esse trabalho tão bacana. Um trabalho que tinha tanta paixão que envolvia, não era só as crianças. Não era só as crianças que ficavam em êxtase com o trabalho do Papai Noel. Olha só o nosso presidente aqui. A alegria que esse trabalho dava ao nosso presidente. E dá ao nosso presidente. Mas com o Legião dava Essa mais. foto aí te toca demais. O Zé Inácio já estava doente nessa época e ele pega o Zé Inácio no colo. Senhor, que maravilha, né? E lá do outro lado, aquela história que a senhora contou da última vez, da senhora que fazia trabalho de catapulata, né? Que nunca tinha tido a oportunidade, né, de encontrar um Papai Noel, de ver um Papai Noel, né? E ele conseguiu satisfazer esse desejo da Carolina. Das crianças, então, nem se fala. Então, Bem, Alberto, aqui mesmo eu perguntei a ele, Luiz, você não sente calor com essa roupa? Eu estou morrendo de calor só em ver você assim. Ele falou assim, vovó, eu faço com tanto amor que é como se eu tivesse despido. totalmente refrigerado, né? Essa é uma miúda. É tão bom lembrar assim do nosso querido amigo, né? E agora, para fechar, eu vou fazer uma experiência para vocês. Toda vez que eu vou fazer trabalho, é o segundo ano que eu faço esse trabalho, eu fiz o Ricardo dele, fiz um ano depois, e agora 2 anos depois. E a gente tem um desejo muito grande. Nós somos espíritas, tem mediunidade, tem psicofonia, tem psicografia. Caramba! Poxa, não tem uma mensagenzinha, um camarada para deixar o nosso coraçãozinho mais amenizado, né? E eu confesso para vocês que dessa vez eu dei uma fraquejada. Eu fraquejei. Por que eu fraquejei? Porque a gente sabe, o telefone a gente vai pagar. Não é? Não para a gente ficar pedindo nada. Se tiver que vir, vai vir. Se tiver que vir, vai depender do quê? Do nosso merecimento, de como ele vai estar do lado de lá, do merecimento dele, como ele está. Poxa, ele não merece? Ele merece, mas como é que ele está do lado de lá? Não sei. E será que a gente vai ter condições de receber? Não sei. Por isso que eu falei que eu fraquejei. Como eu sou tolo, né? A mediunidade não se presta para isso. Não é? A mediunidade vai se prestar para isso. Vai ficar trocando mensagem. A gente está aqui num trabalho sério aqui na Terra. A gente está aqui para evoluir, para trabalhar, para se transformar, para ser pessoas melhores. Tá? E ele lá em cima, tá o quê? Está lá para vai se prestar, mandar mensagem para mim? Só porque eu quero? Só porque a gente quer? Só para dizer eu estou bem? Pô, a gente não estuda. Por que a gente estuda aqui? Por que a gente estuda? O que acontece quando a gente vai para lá? A gente vai para um lugar. Um lugar bom? Um lugar não tão bom. Baseado no que o nosso amigo fez, baseado no que a gente viu. Para onde ele foi? O que está dentro do nosso coração? Foi um lugar ruim? Ou foi para um lugar bom? André Luiz é um camarada que não se importava muito com a família dele. Não se importava muito com a família dele. Né? Com a esposa, com os filhos, não se importava muito. Não tinha empatia com ninguém. Fazia generosidade mais para zombar dos outros. Ele estava encarnado, às vezes está chamando também. Né? Ele, quando foi para o lado de lá, ficou um bravo.
Mas graças à mãe, ele foi para o nosso lar. Isso não quer dizer que ele ia ficar. Mas ele foi levado para o nosso lar e acabou mostrando condições de ficar. Nosso amigo, que fez tanta coisa bacana, que tinha tanto amor no coração. Vai no grau? Não vai, não vai mesmo. Não vai. Ele está bem lá. Ele está legal lá. Ele está seguindo a vida dele lá. Deve estar com dificuldade? Deve, porque ele amava muito a família, muito apegado à família, muito protetor. Né? Ele era muito protetor. Imagina ele agora, não posso proteger do jeito que eu protegia. Isso deve dar um certo momentos de desequilíbrio nele. Mas por tudo que ele fez aqui, ele deve estar indo bem. Está. Ele está seguindo em frente. Ele está seguindo em frente. Nós temos a responsabilidade. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aprendendo a ser pessoas melhores. Vai ser mole? Ele mesmo dizia para a gente, várias palestras que fiz, vai ser difícil, não vai ser fácil. Por isso que nós temos um dodô. Segura a mão do seu companheiro que está com dificuldade e vai junto com ele, puxa ele. Vamos junto. Porque o nosso amigo está bem. Nosso amigo está bem. E esse tchauzinho dele é porque é um até logo. Em breve, o que é 200 anos, o que é 100 anos, o que é 30 anos para quem é espírito? A gente estudou isso, um espírito em média, dura em média 250 anos para reencarnar depois e desencarna. Aquele chãozinho ali, ó, até breve. Quando for a hora, quando for o momento, nós vamos nos reencontrar. Por quê? Porque nós estamos juntos. Nas vidas passadas, nessa vida ficamos e vamos nos reencontrar várias vezes nas outras vidas. Por quê? Porque é o amor que nos une. Obrigado, meus amigos.